Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, querida Cruzada Espírita, lugar de amor, de caridade, de estudo, de renovação. Hoje recebemos nosso irmão René Galete, conhecido da casa. Já estendo o convite para participarem de quinta-feira, às quintas-feiras, 19 horas, do estudo em que o René é o coordenador. Possamos sempre estar aprofundando e buscando mais. Talvez a palestra aqui de quarta-feira deixa muita dúvida. E por ser um formato de palestra, às vezes a gente não tem aquela liberdade de talvez tirar uma dúvida que surge, um caso na família, conhecido, ou um sofrimento que a gente passa. Então os cursos de segunda e de quinta-feira servem para isso, para esse aprofundamento, para a gente buscar um pouco mais, algo mais, uma extensão no aprofundamento do Espiritismo. Então todos convidados, né, René? Não paga nada, isso que é o mais gostoso. De segunda-feira e de quinta. De quinta é mais luz, de segunda é mais apagadinho. Brincadeira. São os estudos da casa. Então vamos iniciar o nosso bate-papo da noite, para que possamos nos conectar com o ambiente da casa, e todos nós que estamos aqui estamos buscando algo de melhor, seja na matéria, nesta organização psíquica, física e espiritual, para que haja harmonia entre o corpo e o espírito, e nós possamos fazer disso um ambiente salutar e saudável para a mente e para o corpo. Muito obrigado, Pai de amor, Pai nosso que estais nos céus, nosso Criador, perfeito e infinito na sua bondade, na sua misericórdia, na sua piedade por nós, seus filhos, suas criaturas. Nós, ainda imperfeitos, Pai, queremos passo a passo nos aproximar do seu amor, da sua paz, da sua bondade. Nos fortaleça na noite de hoje, para que possamos sairmos daqui reabastecidos, com todos os ensinamentos necessários, abrindo os nossos olhos e os nossos ouvidos para as palavras do Mestre Jesus, que há tantos anos insiste em nos salvar, em nos ajudar. Sairmos renovados, reabastecidos, Pai, cientes de que somos os viajantes da carne, os reencarnantes, e que possamos aproveitar cada vez mais essa chance que o Senhor nos oferece. Cada estação reencarnatória possa ser proveitosa. Olharmos a vida com amor, com gratidão, com carinho, sem revolta. Olharmos o próximo como irmão, sem ciúmes, sem vingança, sem ódio. Tentarmos ao máximo amarmos o próximo como nós mesmos, Pai. Nos perdoa, porque somos muito orgulhosos ainda. Nos dê a senda, o caminho do Evangelho para esse progresso, e que possamos alcançar os mundos felizes, os dias verdadeiros na espiritualidade de luz em cada um de nós, com mansuetude, com calma, com paciência, e aceitamos, Pai, o seu tempo, porque o seu tempo é o verdadeiro,
e não o nosso. Que assim seja. Nosso irmão Remy. Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. Hoje o clima está agradável, a noite está gostosa, choveu durante o dia, né? Infelizmente, quando chove, os espíritas são espantados da casa, mas todos nós estamos aqui firmes para podermos estudar este legado, esta obra que o mestre Allan Kardec nos deixou, este código de conduta, este código de vivência, este código para uma boa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Hoje nós vamos estudar um tema, e esse tema ele foi decidido, né, por várias mãos de encarnados aqui na casa, e ele foi avalizado pelos espíritos que coordenam os nossos trabalhos, né? Nós vamos fazer hoje um estudo, né? É um tema um pouco pesado, mas a gente vai tentar deixar ele o mais leve possível. Nós vamos fazer um estudo sobre o suicídio à luz da doutrina espírita, né? Não vamos criticar, não vamos dizer coisas que possam provocar o imaginário de todos vocês. Vamos fazer um estudo sério, né? Um estudo, aquilo que Kardec fala, aquilo que os espíritos da codificação falam, porque todos nós, espíritas, né, nós temos um lema que é: a quem muito é dado, de muito será cobrado. Então, o trabalho, né, aquilo que importa para todos nós, aquilo que vai abrir as portas da nossa alma para a evolução, para a perfeição moral, é o trabalho na ajuda daqueles que mais necessitam. Então, todos nós que frequentamos as casas espíritas, todos nós que nos definimos como espírita, nós temos a obrigação de ser estes preceptores desta mensagem, sermos os preceptores da Boa Nova, da terceira revelação, para levar aqueles que ainda não têm a alegria de ter esse conhecimento que nós temos, que nós recebemos todas as quartas-feiras aqui na Cruzada, nas outras casas de Olímpia, aqueles que participam dos grupos de estudo. Então nós temos que levar esta mensagem, né, da Boa Nova do Mestre Jesus àqueles que ainda não têm acesso a ela, não para torná-los espíritas, porque espiritismo não é uma religião de conversão, mas sim para levar a mensagem do Cristo, para que a gente possa aquecer os corações daqueles que estão sofrendo, né? Porque nós vamos falar de suicídio, né? E o trabalho espírita, o trabalho mediúnico, a conversa com pessoas que nós conhecemos, nos mostra que em 100% dos casos, o suicida não quer tirar a sua vida, mas ele quer tirar aquele sofrimento que o consome durante a sua estadia aqui no mundo físico. E este tema é um tema tão sério, né? Nós tivemos por casos recentes aqui na nossa cidade, e o Daniel começou a prece às 8 horas da noite. Quando o Daniel voltar aqui para fazer a prece de encerramento, mais um irmão no nosso planeta terá voltado ao mundo espiritual, segundo as estatísticas da Organização Mundial de Saúde. A hora que o Daniel tiver voltado aqui para fazer a prece, mais um irmão terá voltado à pátria espiritual através das vias do suicídio. Então veja, quando nós podemos ter duas orientações na nossa vida: ou nós vamos negar completamente a existência de Deus, e negando a existência de Deus, nós temos que negar a ascensão da alma, da consciência sobre a matéria, ou nós vamos nos declarar de alguma forma espiritualista. Então, estudar espiritismo à luz de Allan Kardec, estudar espiritismo nas obras fundamentais, dá a impressão que nós estamos falando alguma coisa completamente nova, né? Porque o espiritismo ele teve alguns desvios de rumo que, felizmente, a partir dos anos de 2017, 2018, 2019, ele está sendo recolocado nos trilhos doutrinários. Então, quando nós, por exemplo, assistimos o filme de Allan Kardec, que tem na Netflix, muita gente deve ter ido ao cinema, né? Aquele filme é um filme romanceado, é um filme muito bonito, eu já assisti várias vezes e pretendo assistir outras vezes.
mas nós estamos assistindo ali uma história romanceada que não é a história que aconteceu de acordo com aquilo que realmente aconteceu lá em 1855, que foi quando Kardec começou a se interessar pelos fenômenos das mesas girantes. Então, quando a gente vai assistir o filme, que ele começa lá com os alunos dele, nós temos a impressão que aquela mensagem espírita, ela trouxe ali uma barbárie, ela foi criticada pela sociedade. Então, fazer pesquisa espírita quer dizer que nós temos que ir na fonte primária. E a fonte primária do espiritismo são as obras fundamentais. E as obras fundamentais não são somente aquelas 5 obras que nós conhecemos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno, mas também as outras obras. Então, em uma dessas obras fundamentais, chamada Revista Espírita, que é uma obra que é muito pouco conhecida no meio espírita, Kardec vai falar num artigo lá em 1864 que o espiritismo foi muito bem recebido pela sociedade. E nós, através do estudo, através do conhecimento, direto na fonte do mestre, nós vamos entender que a sociedade estava preparada para o surgimento do espiritismo à época que ele surgiu. Então Kardec vai falar lá na revista que o espiritismo veio na hora certa, porque se ele tivesse chegado mais cedo, ele se chocaria com o materialismo implantado na França através da Revolução Francesa, e se ele tivesse vindo um tempo mais recuado ainda, ele teria se chocado com o dogmatismo que era cunhado pelas religiões tradicionais que nós praticamos. Se nós aqui somos espíritas, significa que nós acreditamos na reencarnação, acreditamos na pluralidade das existências. Então nós também estávamos, muito provavelmente estávamos lá naquela época, implantando esse dogmatismo religioso, que é uma ideia da heteronomia, que é a ideia da recompensa e da punição. Se nós vamos nos submeter aos dogmas das autoridades religiosas, nós vamos receber uma recompensa do Criador. Se a gente não estiver de acordo com aquilo que as autoridades religiosas falam, nós vamos ser punidos por Deus. Então veja, Kardec vai iniciar o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns ele tem um preâmbulo ali composto por 3 capítulos, e o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns tem o nome A Espíritos. Existem espíritos? E aí nós temos que fazer essa pergunta. Todo mundo que está aqui, eu acredito que se está aqui na cruzada esta noite, é porque acredita que existem espíritos, É porque acredita que nós somos espíritos e estamos vivendo uma experiência na carne, uma experiência de uma prova, uma experiência de uma expiação, e talvez tenha algum abençoado aqui que está vivendo uma missão, mas na maioria das vezes aqui estamos vivendo uma prova, para que nós, através dessas provas, através das dores que essas provas provocam na nossa vida, nós possamos tornar as nossas imperfeições em virtudes. A finalidade da encarnação é transformar aquelas imperfeições que mais nos arrastam para o mundo velho em virtudes, porque quando nós ganhamos as virtudes, quando nós conquistamos as virtudes, transformamos as imperfeições através de virtudes, a gente nunca volta para trás, Nós nunca mais vamos voltar até aquela imperfeição. Então, se eu venci a ansiedade, jamais eu serei ansioso. Se eu venci a raiva, a vontade de brigar com todo mundo, jamais eu vou querer brigar. Então Kardec inicia o Livro dos Médiuns fazendo esse questionamento: há espíritos? Só que Kardec vai escrever isso lá nos anos de 1860. E Kardec, nas suas obras, ele não chama o espiritismo de religião, Mais lá para frente, quase no final, em 1868, ele vai escrever um artigo na mesma Revista Espírita, que tem o tema se o espiritismo é ou não uma religião, e ele vai dar o duplo sentido. Ele vai falar assim: olha, o espiritismo é uma religião no sentido de nos religar à criação, de nos religar a Deus, porém o espiritismo ele não é uma religião no sentido institucional da palavra. Então, se nós observarmos as religiões tradicionais que existem hoje na humanidade, são instituições, O espiritismo não tem, ou pelo menos não deveria ter, ou pelo menos nós não deveríamos cultuar autoridades espíritas, porque as verdadeiras autoridades espíritas são os espíritos desencarnados que conduzem os nossos trabalhos
e muito provavelmente estão intuindo aquilo que eu estou falando para vocês. Então, se eu estiver falando e vocês estão gostando, o crédito não é meu. Se vocês não estiverem gostando, é porque eu estou conectado aqui com alguns irmãozinhos de pouca luz e eles que estão falando por mim. Então veja, por que Allan Kardec chama o Espiritismo de ciência espírita? Porque o Espiritismo está pautado em leis. E se ele está pautado em leis, as leis elas são irrevogáveis. E quais são essas leis? São as leis que estão grafadas no Livro dos Espíritos, na terceira parte, na parte das leis morais. E Kardec vai dizer que o Espiritismo ele não é uma filosofia no sentido de um sistema filosófico, porque quando você cria um sistema filosófico, aquele filósofo, aquele historiador que está criando aquele sistema filosófico, está criando uma verdade que ele chama absoluta no sentido daquele sistema que ele está propondo. Então, por isso que o Espiritismo é uma ciência. Porém, nós não podemos deixar de lado que Kardec se pautou, para que ele desenvolvesse essa ciência, ele vai se pautar em toda a filosofia, em todas as ciências naturais que existiam à sua época, e ele vai escrever o Espiritismo com base nesta ciência. Então veja, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de fluido, O que são fluidos? Fluidos, quando nós lemos fluidos nas obras de Allan Kardec, nós temos que pensar em substâncias, porque as ciências naturais de sua época, eles tinham um conhecimento, achavam que os átomos, por exemplo, eram bolinhas, e essas bolinhas se chocavam, então o universo era um grande vácuo, que ele era penetrado por diversas bolinhas. Então aquilo que era ou líquido, ou ar, por exemplo, que eles não conseguiam pegar, eles davam o nome de fluido. Então quando nós estamos estudando fluido, fluido não é energia, fluido é matéria. Energia é uma propriedade da matéria. Isso é a ciência material que se pautou a codificação. E aí eu faço uma pergunta para vocês hoje, porque nós podemos dizer o seguinte, Kardec vai dizer por várias vezes, assim, olha, o dia que a ciência provar que o Espiritismo está errado, ou algum conceito espírita foi rebatido ou está equivocado, vocês sempre fiquem com a ciência, não fiquem com o Espiritismo. Então, quais são as pesquisas que nós temos hoje? Existem pesquisas hoje que conseguem comprovar, cientificamente a existência do Espírito, a existência de Deus? Então, nós podemos dizer que, categoricamente, uma câmera que possa captar um Espírito, isso ainda não existe. Mas nós sabemos que, principalmente as faculdades de medicina, temos várias faculdades de medicina no Brasil, já existem cadeiras, por exemplo, que se estuda a espiritualidade. Já se sabe que aliar a prece, aliar a fé aos tratamentos médicos, isso potencializa o efeito da medicação. Então nós temos no Brasil hoje um núcleo de vanguarda no estudo da espiritualidade, neste estudo da busca desta resposta, se há espíritos ou não há espíritos, que é um núcleo chamado NUPES, Núcleo de Espíritos da Espiritualidade, que ele está vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora, ao Instituto de Psiquiatria. Isso no Brasil. Mas no mundo nós temos várias pesquisas sendo desenvolvidas sobre este tema da existência ou não do espírito, da ascensão ou não do espírito sobre a matéria. Então eu queria aqui falar para vocês 3 casos. Um caso de mediunidade, um caso de reencarnação e um caso de experiência de quase morte, EQM. Então, estes 3 casos que eu estou falando para vocês, eles não estão no Facebook, eles não estão no Instagram, eles não estão no Twitter. Eles estão publicados numa revista chamada Lancet. Então, se alguém aqui é da comunidade científica, alguém é médico, psicólogo, sabe que a Lancet é uma das revistas médicas mais respeitadas no mundo. Então, o primeiro caso, que é o caso de uma EQM. Então, um cidadão ele teve uma parada cardíaca e ele foi levado para a UTI, para o centro de reabilitação, e os médicos tentaram de qualquer maneira fazer os procedimentos dele. Estava tentando um procedimento chamado ressuscitação, que não tem nada a ver com a ressuscitação de Cristo, mas é
é um procedimento que os médicos fazem. Tentaram fazer de alguma maneira, em algum momento pensaram em desistir, porque os batimentos cardíacos já não estavam voltando, essa pessoa estava piorando muito, e em um determinado momento lá eles conseguiram finalizar esse procedimento de ressuscitação. O cara voltou a ter os batimentos cardíacos, ficou um determinado momento em coma. Quando ele acordou do coma, né, ele era um senhor já, pelo relato do artigo, eu acredito ser um senhor de idade. Ele chamou uma enfermeira, né, e pediu para a enfermeira que ela devolvesse a dentadura dele. E a enfermeira olhou para ele com muito espanto, falou assim: mas como você sabe que eu peguei a sua dentadura? E ele relatou, ele falou assim: olha, quando que eu tive a parada cardíaca, eu estava observando tudo aquilo que vocês estavam fazendo, mas olhando pelo teto da UTI. Então eu vi você tirando a minha dentadura, e ele relata inclusive o bolso que ela colocou, né? Eu não vou me lembrar, mas imagina, você colocou no seu bolso de baixo direito do seu jaleco. Ele deu detalhes das coisas que essa enfermeira fez, que eram detalhes assim, que para que você se lembrasse disso, você tinha que estar no estado de consciência elevada, que é o estado que nós sabemos que é quando o espírito se emancipa do corpo, que ele chega ao mundo espiritual. E aí ele fala assim: olha, eu vi que em um determinado momento vocês tentaram desistir de me trazer de volta, e eu gritava insistentemente, pedia, suplicava a Deus que vocês continuassem, que eu conseguiria voltar. E graças a Deus, eu não sei se vocês escutaram ou não, graças a Deus os médicos não desistiram e vocês conseguiram me trazer de volta. Este é um caso de experiência de quase morte. O segundo caso, um caso de reencarnação. Todos esses casos foram estudados pelo mesmo psiquiatra. O segundo caso de reencarnação, uma criança do sexo feminino que nasceu na Índia. Do nada, entre 7 e 8 anos, esta criança começa a falar que ela foi um senhor chamado XYZ, que vivia numa região da Índia, né? Ela era uma criança do sexo feminino, e ela falava que ela foi um homem, dava o nome, que vivia numa região da Índia, que fabricava incenso. E aí isso chegou ali até os médicos e tal. Os médicos lá da Índia conheciam esse pesquisador, que ele é inglês, chamaram ele e ele começou a fazer uma pesquisa com essa criança e começou a pedir mais detalhes sobre ela. Falou assim: mas me fala aí, Jean. Falou assim: olha, eu morava, uma criança de 8 anos, né, sabia da geografia, sabia da região, tudo. Falou assim: eu morava na região tal, eu fabricava incenso, me chamava assim tal, eu tinha uma barba tal. Este médico foi até aquela região, começou a pesquisar ali nos fabricantes de incenso, ele conseguiu chegar numa pessoa que, sem conhecer, né, dando relatos, confirmou que em um determinado momento, que ele era criança, que ele tinha ouvido falar desse senhor que fabricava incensos, que foi o preceptor de toda aquela cultura de fabricação de incensos naquela região. Casos de reencarnação é o que nós mais encontramos nas publicações científicas. E o terceiro caso seria um caso da questão da mediunidade. Então veja, todo mundo aqui me conhece, pelo menos se não me conhece a fundo, mas me conhece de vista. Mas imagine o seguinte: imagina que aconteça um acidente comigo e caia água fervendo no meu corpo e eu fique completamente desfigurado, ao ponto de eu chegar aqui na cruzada e ninguém me reconhecer fisicamente. Como que vocês vão saber que eu sou eu, né? Que eu sou o René, né? Vocês vão saber que eu sou o René, né? Quem me conhece mais a fundo, aí é necessário ter um conhecimento mais pessoal, né? Através das coisas que eu falo, através das coisas que eu gosto, das brincadeiras que eu faço, né? Do time que eu torço, tudo isso daí. Então veja, este médico, ele foi até um instituto de medicina, uma reunião mediúnica de um centro considerado muito sério, né? E evocaram espíritos, né, de pessoas que aqueles médiuns já conheciam. E sem fazer o relato, e isso é feito de maneira cruzada, é mais ou menos, este teste foi feito mais ou menos como se testa a vacina, né? Então, se você vai fazer um teste da vacina,
né? Você, por exemplo, a amostra aqui, então você tem 50% de placebo, de soro, e os outros 50%, né, de vacina, e as pessoas, quem tomou lá, quem se candidatou a ser cobaia, não sabe se tomou a vacina ou não sabe se tomou o placebo. Então fizeram estes testes às cegas, né, colocando médiums que estavam mediunizados, evocados com outros espíritos e também com aquele espírito que estava querendo se evocar, e outras pessoas que estavam fazendo ali, se identificavam como médium, mas estavam fazendo o papel de ator. E aí a pessoa, né, aquele dialogador, ele conseguia detectar exatamente, sem o médium falar, ele falava assim, me dá 5 nomes de pessoas que você conhece. Conseguia verificar exatamente quem que era aquela pessoa que estava sendo evocado. Então veja, estas são pesquisas, né, mais recentes, que a ciência material do dia de hoje, que nós não podemos perder o foco que esta ciência material, esta ciência do mundo de hoje é uma ciência materialista, né? A psicologia, a psiquiatria, na sua grande maioria, elas são materialistas. Nós temos psiquiatras, psicólogos que buscam este estudo da comprovação científica da ascensão da alma através do corpo, certo? Então, eu acho que, pelo menos para nós espíritas, deveria ser inequívoco a crença nessa ascensão. E se nós temos a crença nessa ascensão, né, nós temos o dever, por exemplo, de orientar irmãos, né, amigos, porque se talvez aqui todo mundo aqui não conheça alguém que tem uma tendência em cometer o ato, mas pelo menos todo mundo aqui, eu acredito, que conhece alguma coisa que tenha depressão, nós temos que levar esta mensagem, né? Porque na verdade aquilo que morre, né, é o corpo, né? Aquilo que vai ficar aqui é o corpo, porém o espírito, ele vai seguir a sua jornada, né? Ele vai continuar trabalhando, né? Uma das frases mais equivocadas do mundo é a tal da frase descanse em paz, né? Porque muito pelo contrário, porque quando a gente chega do lado de lá, que a gente recobra a consciência, aquilo que a gente implora para os nossos mentores, para os nossos anjos guardiões, é pelo trabalho, justamente para vencer, né, essas dificuldades que nós vemos aqui e tentar nos desenvolver um pouco mais no mundo espiritual. Então veja, a ideia que o meu sofrimento ele vai morrer junto com o meu corpo, né, essa é uma ideia completamente equivocada. E aí, quando nós estamos falando, né, sobre o tema suicídio, né, o tema suicídio hoje está arraigado, por exemplo, na doutrina espírita por conta de uma obra mediúnica. Então veja, eu acho que nem é conveniente a gente falar aqui, mas eu acho que todos aqui, ou pelo menos já ouviram falar, ou já viram algum vídeo, alguma coisa, né, desses relatos. Por quê? Porque está fresco na nossa cabeça, né, o relato do espírito Camilo Castelo Branco, né, que é o relato do livro chamado Memórias de um Suicida. Porém, né, nós temos que entender, né, foi uma comparação que eu adorei, que não é minha, mas que eu me apropriei dela, né, que o livro Memórias de um Suicida é a memória de um suicida, né, não é a memória de todos os suicidas. O que nós vemos, né, através do trabalho espiritual, o que nós percebemos? Todos os suicidas, eles têm em si um arrependimento muito grande. Então eles se acordam no mundo espiritual com um arrependimento e muitas vezes uma vergonha muito grande pelo ato que foi cometido, né? Só que, como nós estamos falando, a gente acha que todo aquele que se suicida vai acontecer exatamente como aconteceu com o espírito do Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, psicografado pela médium Ivone Peredo Amaral. Só que o que acontece? Kardec vai dizer que, nas suas obras, Kardec criou um método. O método que ele criou é chamado de controle universal do ensino dos espíritos superiores. O que é isso? É um conceito, para que este conceito fosse considerado
como uma verdade, se tornasse um conceito fundamental da doutrina espírita, as mensagens que chegavam dos espíritos, elas tinham que concordar, né, vindo de diversos médiuns, de diversas partes do mundo, de médiuns que não se conheciam, tudo mais. Kardec recebia e lia e respondia em torno de 1000 cartas por mês. Kardec não tinha um WhatsApp ainda, né? Nem o direct do Instagram, né? Ele lia à luz de vela, respondia, colocava a chancela lá e colocava no correio. Então imaginem o que é ler e responder em torno de 1000 cartas por mês. Então ele sempre dizia que, por mais elevado que fosse a comunicação, a psicografia, a comunicação falada de um espírito, para ele aquilo não significava mais do que a opinião daquele espírito, que ele só transformaria aquela opinião num conceito fundamental se aquela opinião tivesse a concordância de vários espíritos. Nós temos um exemplo desse, por exemplo, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, no filme de Kardec, que quando ele começa lá a estudar, que é a pergunta: que é Deus? Então vê que ele faz essa pergunta lá para isso está relatado no filme, né? Isso é uma das coisas que é fiel no filme. Então nós temos uma obra da codificação chamado O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno, ele tem 2 partes, e aí eu recomendo. A Lu trouxe um livro Céu e Inferno, tá ali quem quiser adquirir ele, fique à vontade, é o meu queridinho das obras da codificação. Nós temos na biblioteca também para quem quiser por empréstimo. Mas o Céu e o Inferno, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte ele chama de doutrina, né, que nesta primeira parte que ele chama de doutrina, ele vai ampliar os conhecimentos que ele traz na 4ª parte do Livro dos Espíritos. Então veja, nós chegamos ao Espiritismo, nós procuramos o Espiritismo por conta de quê? Muitas vezes a gente vai à procura do Espiritismo por causa dos espíritos, não é? Porque eu quero uma carta, e a gente confunde Espiritismo com mediunidade. E aí eu faço uma brincadeira com o pessoal da quinta-feira que nós temos o estudo. A única obra que Allan Kardec fala que aqui está contido o Espiritismo, que é a obra mais importante da codificação, que se a gente souber pelo menos uma parte dela, a gente vai desencarnar melhor, é o Livro dos Espíritos, né? Lá no Livro dos Espíritos, em todas as suas 32 obras, o único lugar que está escrito aqui contém a doutrina espírita é nos prolegômenos, que é a introdução do Livro dos Espíritos. Então o Livro dos Espíritos, a parte mais doutrinária dele, é dividido em 4 partes. A primeira parte, que ele fala de Deus e a criação. A segunda parte, que ele vai falar deste intercâmbio, né, entre encarnados e desencarnados. A terceira parte, que ele fala das leis morais. E a 4ª parte, que ele vai falar da consequência da observância ou não dessas leis morais. Então, se nós pegarmos o Espiritismo, né, e sintetizarmos o Espiritismo no Livro dos Espíritos, a gente vai ter 25% do Espiritismo em cada parte. Então, nós temos 25% do Espiritismo que fala sobre Deus e a criação, né? E essa é a brincadeira que eu faço, tá? Isso não é Allan Kardec que está falando, isso é um espírito inferior que está falando para vocês. Nós temos 25% que fala deste intercâmbio. Então, veja, mediunidade, né, segundo a definição ali, que ali está contida a doutrina espírita, é 25% só da doutrina. E aí as outras 2 partes, né, os outros 50%, vai falar da moral, né, que são as leis morais e a consequência ou não da observância dessas leis morais, da terceira e da 4ª parte. Então, da terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec escreve o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele pega as leis morais e sintetiza nas máximas de Jesus Cristo. Importante, o Evangelho segundo o Espiritismo não está a moral espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo está a moral do Cristo como exemplo, porque se ele fala que Jesus é nosso modelo e guia, lá no Evangelho segundo o Espiritismo ele vai mostrar esta moral desse Espírito chamado Jesus, né, que é o nosso governador, né, e ele mostra por quê. A moral espírita, o fundamento da moral espírita, que é o livre-arbítrio,
está no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Então, neste livro O Céu e o Inferno, a primeira parte dele, ele vai falar desta doutrina, que ele baseia, né, essas leis morais, né, ele dá o fundamento do livre-arbítrio, ele mostra que o livre-arbítrio ele não é um presente de Deus, mas sim uma conquista do nosso esforço. E a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, ele vai colocar exemplos. Então ele coloca exemplos de espíritos em expiação, exemplos de espíritos felizes, exemplos de espíritos endurecidos e exemplos de espíritos suicidas. Então nós temos, na parte que ele vai falar dos espíritos suicidas, nós temos 9 relatos, nós temos lá 9 psicografias de espíritos que voltaram à pátria espiritual através da via do suicídio. E se nós lermos atentamente, estudando esses 9 relatos, nós vamos ver que todos eles são diferentes, né? Todos eles trazem um maior ou um menor grau de sofrimento após o suicídio, porém a concordância, este controle universal, está na vergonha pelo ato cometido, né? Está neste relato que eu não queria matar o meu corpo, mas sim eu queria matar o meu sofrimento, né? Então ali está a concordância. E nós vamos ter até lá um caso, né, de uma mãe e de um filho, que este filho relata que ele chega no mundo espiritual, ele não tem nenhum tipo de sofrimento, né? Mas ele fala da vergonha e ele sofre pelo sofrimento que a família sofreu. O ato do suicídio, ele é um ato que ele não prejudica apenas, ele não atrasa apenas a evolução daquele irmão que comete o ato, mas ele atrasa a evolução, né? Ele atrasa a felicidade de toda uma família. Certo? Então veja, nós temos, por exemplo, vários relatos, porque o espírito que se suicida, ele tem que ficar lá preso ao corpo até o dia que seria o termo de sua vida. Isso tudo, gente, é balela, é gente que não conhece a doutrina a fundo, que escutou de alguém, que vai falando e vai produzindo como papagaio de macaco. Nós temos que levar para as famílias, nós temos que levar para o irmão que tem esta tendência conhecimento correto, né? Não levar conhecimento, ficar reproduzindo coisas aí como papagaio de macaco, certo? Por quê? Porque em se tratando de espírito, né, tudo é relativo, né? Porque aqui, enquanto encarnados, né, todos nós que estamos encarnados aqui, nós estamos sujeitos ao meio, né? Então, hoje choveu, o clima tá ameno, tá gostoso, todo mundo aqui tá gostosinho, tal, as meninas estão de blusa, né? O pessoal que sente mais frio está colocando blusa. Quando a gente vai para o mundo espiritual, quando nós retornamos à pátria espiritual, tudo é relativo. Não existe um sentimento que é igual em dois espíritos. Por quê? Porque lá no mundo espiritual, você não está circunscrito ao meio, né? Mas é você que produz o meio. E como você produz o meio? Através dos seus pensamentos, né? Nós falamos mais uma vez, né, a gente sempre debate no nosso grupo de quinta-feira, se a gente soubesse, se nós soubéssemos o quanto é perigoso pensar, a gente pensaria melhor, né? A gente teria melhores pensamentos. Porque o que acontece? Todo mundo aqui já ouviu falar do negócio chamado perispírito? Quem aqui não sabe o que é perispírito? Né? O perispírito, nós estamos com... Todo mundo está me olhando aqui, está vendo o meu corpo físico. Ninguém aqui está enxergando a minha alma, né? Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui na nossa volta é o nosso corpo físico, né? Quando nós desencarnamos, né, nós somos seres que nós temos uma composição, não é... O termo mais correto não é esse, mas para que a gente tenha um entendimento aqui, né, como aqui não é um grupo de estudo que a gente vai aprofundar, mas para que a gente tenha um entendimento melhor de como funciona isso, nós temos como se fosse 3 corpos. Então nós temos o corpo físico e nós temos a alma.
né? O que é a alma? A alma é o sopro de Deus, a alma é uma luz. A minha alma é apagadinha, a alma do Daniel está acendendo toda a cruzada aqui, porque ele já é um espírito de luz e ele traz luz para todos nós. E neste meio, nós temos um outro corpo espiritual que também é matéria, mas é uma matéria que nós ainda não conhecemos, chamado perispírito. O perispírito nada mais é do que a sua forma no seu corpo, no mundo espiritual. Então, quem levantar hoje à noite, for tomar água lá na cozinha e se deparar com alguém lá na coisa e ver que atravessou ele, né, e se conseguiu atravessar aquela pessoa que você encontrou, aquilo ali você está atravessando o perispírito de algum espírito que está passando por ali. Este perispírito, ele tem algumas propriedades, né? Então, quem teve um dia bom hoje, né, quem foi tudo legal, gostosinho, trabalhou direito, ninguém ligou fazendo cobrança, né, chegou aqui leve, não chegou? Agora, quem teve um dia triste, carrancudo, gente enchendo o saco, vem pesado, né? A pessoa chega até meio corcunda, né? Então, esta propriedade, né, nós chamamos de densidade, né, este peso, isto é uma propriedade do perispírito. Então, toda vez que nós estamos pensando bem, né, nós estamos tendo bons pensamentos, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, a gente faz com que esse perispírito se torne mais leve, né? Automaticamente, quando ele vai ficando mais leve, com quem que nós vamos nos conectando? Né, que eu estou tendo bons pensamentos, eu tenho pensamento de amor, de alegria, eu estou ficando levinho, né? Aí eu faço uma prece, né, falo, meu Deus, me ajuda tal. Você sente até aquele arrepio, né? Fala, nossa, passou um anjo da guarda aqui. Então, toda vez que você está com pensamentos elevados, pensamentos de alegria, de amor, de caridade, você vai ficando leve, até que você consegue se conectar com espíritos de ordem superior. Quando você vai cultivando a mágoa, o ódio, a ignorância, o sentimento que quase ninguém tem aqui, né? Inclusive eu, né? O que vai acontecendo? Você vai ficando pesado, o seu perispírito fica pesado, tudo aquilo que você está pensando, você está transmitindo, né, lá no mundo espiritual. Com quem que nós vamos nos conectar nessa situação? Com irmãozinhos, né, que também são filhos de Deus, né? Não são diabinhos aí que querem o nosso mal, que querem nos matar, mas são filhos de Deus que merecem a felicidade como nós, mas que estão vibrando na mesma sintonia que nós. E aí você começa a se conectar e receber estas sugestões desses irmãos, que muitas vezes são sofredores, muitas vezes têm muitos problemas a resolver e muitas vezes também são suicidas, né? Também chegaram lá, estão ainda no período de perturbação, né, pós-desencarne, que não sabe o que está acontecendo, viu você lá, né, te sentiu lá no mundo espiritual, gostou da energia, falou, opa, é da minha turma, vamos chegar lá porque de alguma maneira, às vezes ele pode falar onde que eu estou, pode me ajudar, né? Esta é a conexão no mundo espiritual. Então, pensamento é uma coisa muito séria, é uma coisa que o dia que nós descobrirmos o quanto é importante pensar bem, nós vamos nos policiar, olhar, vigiar cada segundo os pensamentos que nós produzimos. E esses pensamentos de mágoa, de rancor, de ódio, de vontade de se vingar das pessoas, né, isto vai atraindo irmãos, né, e o que nós criamos, né, quando isso se torna uma doença? Nós criamos um negócio chamado obsessão, né? Então, obsedados, todo mundo que está aqui na cruzada hoje, encarnado, porque existem 3 graus de obsessão. Então, a obsessão simples, que é a mais levinha, todo mundo aqui é obsedado de alguma maneira, né? Não se espantem e não fiquem com medo, né? Mas todo mundo aqui tem um obsessorzinho aí que acompanha, e queira Deus que esteja aqui também conosco, escutando tudo isso que nós estamos estudando, né? Esses bons pensamentos que nós estamos produzindo. Só que essa obsessão, muitas vezes, quando você entra e muitas vezes você gosta daquela sugestão, ela vai se tornando tão perigosa, que você entra no estado mais profundo da obsessão, que é chamado de subjugação.
Quando nós estamos num processo de subjugação, neste caso, não é mais o encarnado que está agindo, mas sim a vontade do espírito, que muitas vezes é por um desejo de vingança e muitas vezes também é por essa conexão, né? Ele achou, é da minha turma, somos todo humano aqui, vamos ficar junto, mas está todo mundo sofrendo ali, está todo mundo produzindo mau pensamento, e você se conecta, recebe a sugestão e faz tudo aquilo que aquele espírito manda você fazer. Um irmão que está, um encarnado que está obsedado, né, neste grau máximo chamado subjugação, né, ele na verdade ele se torna uma marionete do espírito, né? Ele já não tem mais domínio sobre as suas ações. E o que nós percebemos, né, através do estudo, né, através da conversa, né, através dos relatos do pessoal que faz os trabalhos fraternos aqui da casa, é que 99,99999% das pessoas que cometem suicídio, eles cometem suicídio por conta de obsessão, né? O que não tira a responsabilidade daquele que comete o suicídio. A responsabilidade é sempre nossa. Então não adianta a gente sair daqui, chegar em casa e ficar conformado com a situação que nós estamos. Falar, não, eu estou assim porque tem um monstro aí no obsessor que ele está fazendo eu ficar dessa maneira. Não, nós temos o livre-arbítrio, né? Então toda a responsabilidade pelos atos que nós cometemos por conta da obsessão é responsabilidade única e exclusivamente nossa. O obsessor tem a responsabilidade dele, né, segundo a lei divina, mas os atos que nós vamos cometer sempre vai ser a responsabilidade nossa, porque nós podemos fazer uso do livre-arbítrio, né? Eu posso mudar aquela maneira de pensar, né, e tentar elevar o meu pensamento, porque se eu mudar o meu padrão vibratório, eu mudar a maneira com que eu estou pensando, e devagarzinho, né, isso não é de uma hora para outra, isso é devagarzinho, for elevando, você vai começando a ficar leve, vai perder a sugestão daqueles irmãos, né, que estão ali sugestionando, e vai voltar a se conectar com os benfeitores, com os anjos guardiães e tudo mais. Só que o que acontece? Muitas vezes, quando você está neste estágio de subjugação, né, você não consegue sair dele sozinho. Por isso que nosso papel aqui, todo mundo aqui que não é médico ou psicólogo, nós temos o papel de levar a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho para aquela pessoa. Mas aquela pessoa sempre deve buscar auxílio com um profissional habilitado, né, a tratar daquele problema, porque a obsessão ela pode se tornar uma doença física. Então o irmão que tem a tendência suicida, ele sempre deve buscar auxílio psiquiátrico, auxílio psicólogo e tudo mais, e sabendo, né, que a ciência já prova que a prece, né, o acreditar em Deus, o acreditar nos protetores ajuda este tratamento, o passe, né, nós damos este auxílio. A gente vai fazer também um trabalho que ele tem também a sua importância, porque muitas vezes a pessoa ela só quer ser ouvida, né? Ela não quer dinheiro, não quer nada, ela quer simplesmente um minutinho de atenção. Muitas vezes um minuto de atenção tira a pessoa, né, da vontade de cometer o suicídio, né? Nós temos aí um exemplo muito importante, que é o Centro de Valorização à Vida, que todo mês de outubro, né? Tem a campanha de prevenção contra o suicídio. Então, gente, para que a gente possa finalizar aqui, né, eu procurei ser mais técnico no sentido de colocar estas questões, né, de como nós chegamos nesta situação, porque aquilo que eu falei para vocês no começo, nós somos preceptores desta mensagem, né? Nós como espíritas, nós ganhamos muito e temos uma responsabilidade muito grande. Então, como Jesus disse aos apóstolos, né, vão ao mundo e levem a minha mensagem, nós temos que sair para o mundo e levar esta mensagem do Cristo, né? Porque esta mensagem de Cristo e transformar o mundo, né, num mundo onde haja felicidade e a felicidade seja plena, né, ela é uma responsabilidade nossa,
ela não é uma responsabilidade de Deus, né? Deus não vai estalar o dedo e falar assim, a partir de amanhã a terra vai ser um mundo feliz. Não, a terra vai ser um mundo feliz quando nós, espíritos que aqui habitamos, né, tivermos a vontade majoritária de implantar a felicidade, tivermos a vontade majoritária, né, de realmente escutar e sabermos aquilo que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amarmos os nossos inimigos, praticarmos a benevolência, né, não só a beneficência, mas sim a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas. Esta é a mensagem que Jesus nos deixou, né? Jesus deixou uma mensagem muito simples para nós, né? Ele não deixou nada escrito, nada. Jesus só pediu que nós nos amemos, né? Foi a única mensagem que Jesus deixou. Só que ele deixa essa mensagem do amor, né, numa obra que ela transcende a humanidade, que ela transcendeu os milênios e vai transcender os milênios, os milênios, os milênios que sucedem que sucedem o nosso tempo, né? Então que a gente possa aprender aquilo que é o amor de Jesus, né? Tentar amar como Jesus, né? Nós não vamos conseguir ainda, mas a gente pode tentar imitar, ficar imitando até que a gente aprenda, né? Porque de muito imitar, né, a gente transforma aquela inferioridade que nós temos numa virtude. Então esta é a nossa responsabilidade enquanto espíritas, né? Nós temos que lidar, né, nós temos que tratar, levar a mensagem da vida eterna, levar a mensagem da pluralidade das existências a todos aqueles, né? O Espiritismo sozinho, ele não vai mudar o mundo, mas o Espiritismo é uma ferramenta poderosa que pode mudar o mundo. O Espiritismo é uma ferramenta de transformação, mas a mensagem que muda o mundo é a mensagem do amor, é a mensagem de Cristo. Daquele que o Espírito Erasto, pela primeira vez em 1864, chamou de o governador planetário, né? Daquele que é o responsável pela nossa criação, que olha para nós com paciência, aguardando ansioso, aguardando com muita vontade que todos nós transformemos o nosso coração, né? Olhemos para o outro, né, sob o olhar da benevolência, olhando para o outro e tendo a certeza que ele também merece aquilo que nós merecemos, porque ele também é filho de Deus, né? E filhos do mesmo Pai, perante a lei, têm os mesmos direitos. Então, se somos, o Espiritismo, ele é uma ciência pautada em leis, então nós vamos fazer para o outro, porque a lei fala que um outro filho de Deus, que não sou eu, tem exatamente o mesmo direito que eu. E este direito é a felicidade plena, é a felicidade que nós vamos ter. Não adianta a gente falar, não, eu não quero ser feliz e eu não quero que o mundo se transforme em feliz. Isso não tem jeito, né? Nós estamos condenados a transformar o mundo, a transformar esse planeta Terra num mundo feliz, né? E pode demorar um dia, pode demorar um ano, pode demorar 1 milhão de anos, mas nós vamos transformar esse planeta num planeta feliz. E nós podemos dar aqui o primeiro passo, né, no nosso grau de espírito imperfeito, de espírito da terceira ordem, levando esta mensagem da vida eterna, da pluralidade das existências, àquele irmão que está passando por uma prova que ele mesmo se comprometeu, uma prova que ele se comprometeu para o desenvolvimento das suas virtudes, mas muito provavelmente ele não consegue lidar com ela, levar a dizer assim, olha, a dor que você está sentindo, né, você pode transformar essa dor numa ferramenta de evolução, ou você pode travar a sua evolução, transformando esta dor num sofrimento. A dor não tem jeito da gente escapar, porque a dor faz parte das nossas provas. Aquilo que nós fazemos com a dor que nós sentimos, isso é uma escolha nossa. E eu tenho certeza que todo mundo aqui, à luz da doutrina espírita, vamos escolher aquilo de melhor fazer com as nossas dores, que é pegar as pequenas pedras que Deus olha de lá de cima e fala, coitado, né? Ele está achando que é uma montanha, mas na verdade ele está tropeçando num pedregulho. Transformar esses pedregulhos em ferramentas de evolução, porque Jesus, Kardec fala que Jesus não é Deus, Jesus é um espírito como nós, e sendo um espírito como nós, passando por todas as ordens da doutrina espírita,
isso eleva muito mais a superioridade desse espírito, porque ele sendo um espírito e não sendo um Deus que está num trono chamado cruz, como as religiões tradicionais pregam, nós nos colocamos, o exemplo de Jesus é muito maior do que nós, porque um dia Jesus também teve as mesmas dores que nós temos, e ele hoje é um Cristo, né? Ele hoje governa este planeta, porque ele soube olhar para essas pedras e chutar para o lado, vendo que na verdade eram pedregulhos e não montanhas. Então que a gente possa seguir o exemplo de Jesus, né? Para que um dia nós possamos ser iguais a eles. Muito obrigado pela atenção de todos, que Jesus nos guarde e nos proteja.